Lafi Aswede Ayaolela Mema, fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje, nessa noite de domingo, quero tratar de um tema que é o desafeto humano. Por que isso? É uma ausência de afeição do indivíduo desafeituado, que às vezes ele vira adversário, vira nosso inimigo, pois a veracidade específica desse fato real é comprovada em vários acontecimentos, expressivo de atitudes comportamental do ingrato, que não aprecia devidamente os favores ou benefícios que foram lhe prestados. E eles fazem, pois isso está ligado à nossa hipocrisia, que são a falsidade do nosso egoísmo, dos interesses próprios e não de outro, e não prestar favor a outro. Só queremos receber e não reconhecer, pois a ingratidão, o seu objetivo, essa falta do agradecimento e reconhecimento é obtido favor, que esses favores emergenciais necessários, quando o indivíduo se sente sem saída para resolver seus problemas particulares ou coletivos. Então, pois a ingratidão, já como já Dante disse, está ligado, na realidade, a essa arrogância que repugna toda e qualquer ajuda obtida. Pois é dentro desse esquecimento que eu quero reportar três tipos. O físico como doença, que no físico também como essa hipocrisia que eu estou citando, que é o mais comum no ser humano, dessa ingratidão, e no espiritual, que é a permissão de Deus. No físico, como chamamos, uma doença de anamnésia. A anamnésia, ela é uma parte total ou parcial da capacidade para recordar a experiência dentro do acontecimento momentâneo ou anteriores ou passados, que causa esse esquecimento. E a pessoa tem esse comportamento não por causa da sua atitude hipócrita, mas é a enfermidade que ataca o cérebro da pessoa. Já no comportamento, como eu tenho citado, é a falta de caráter que envolve o desprezo do nosso reconhecimento, pois é a falsidade do nosso egoísmo, porque quando precisamos, nós somos gentios, graciosos, elogiamos, ovacionamos, engrandecemos, e tudo isso antes de receber os favores, que são importantes ou emergenciais, conforme eu estou falando, são prioritários, e aí as atitudes viramos compassivos, e depois que somos favorecidos, entra o tal do vírus chamado esquecimento, que é esse vírus esquecimento está ligado a essa verminosidade da ingratidão. E no espiritual está ligado ao cromo, não ao nosso tempo, mas o kairos, que é o tempo de Deus, porque somos ansiosos dos nossos desejos, ainda que executamos a fé, que é saber esperar com paciência no Senhor. Mas o profeta Isaías nos ensina que os nossos pensamentos, os nossos caminhos não são de Deus. Os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E é por isso, quando acontece em nossa vida, nós devemos agradecer, pois as bênçãos do Senhor são que enriquecem, não acrescentadores. E temos que ser sempre agradecidos, sim, em momentos maus ou ruins. Não ser ingrato dentro desse comportamento humano. E eu vou trabalhar com três passagens bíblicas. Primeiro, que é esse esquecimento humano, que é a ingratidão, dessa hipocrisia dos interesses, que é a falta do reconhecimento. E trabalharei com o segundo ponto, que é o tempo de Deus, que é o kairos, não o nosso tempo, porque do homem só esperamos elogio, conforme eu expressei.
mas dos seus interesses, né? Mas de Deus. As promessas em nossas vidas se cumprem. E o mais importante é o dever nosso, que é o reconhecimento da nossa gratidão, que é o terceiro ponto de que eu vou tratar com vocês nessa noite de bênção. Então, o primeiro fato, ele se encontra aqui em Eclesiastes capítulo 9, versículo 14 a 18, nos narra uma história bem orientadora sobre esse fato que eu já falei, que é bem nítido, da atitude dessa arrogância, dessa hipocrisia que é a ingratidão. E a palavra de Deus, ela nos narra que houve uma pequena cidade em que havia poucos homens e veio contra ela um grande rei e a cercou e levantou grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Bom, então disse eu, é melhor a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e a sua palavra não foram ouvidas, as palavras do sábio devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor dos que dominam sobre o tolo. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Então você vê que essa hipocrisia, poxa, aquilo era para ficar marcante, atuante, não ovacionar, mas reconhecer que aqueles simples homens pobres livrou aquela cidade dentro de uma situação que eles estavam cercados, acuados, e poderiam todos eles perder a vida, mas aquele homem, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, ele livrou aquela cidade. E não houve gratidão, não houve reconhecimento, houve o desprezo, houve a repugnância de deixar. Mas a restrição salomônica, ali ele diz que é melhor ouvir a sabedoria do sábio. Por quê? Eu sempre afirmo um ponto meu, que o sábio aprende com os erros dos outros, o inteligente com os próprios erros. Mas ali a gente vê que a ingratidão, eles poderiam ter a atitude de reconhecimento, ainda que foi situação que envolveu toda a cidade, mas desprezaram aquele pobre sábio homem. Bom, dentro do segundo ponto, como eu falei, que é o que eu quero citar, que é o Kairos, não o cromo, que é o tempo de Deus. O nosso tempo, nós somos ansiosos, apressados, e o Senhor Jesus diz para a gente não ter essa atitude, essa necessidade emergencial prioritária. Mas dentro do Kairos há um fato, um relato antigo, que eu considero esse homem como um grande gestor, um empreendedor, que foi um sociólogo, um psicólogo, foi esse governante que depois atuou especificamente nessa área de interpretar sonhos. Que na realidade, quando ele teve um sonho, que foi uma revelação de Deus, ele não teve a interpretação, mas seus irmãos, seus pais o tiveram, e toda aquela articulação que houve com José, conforme vocês já ouviram a história e muitos pregarem, talvez não delinearem a realidade dos fatos, como eu estou falando, foi dentro do Kairos, não do cromo. Isso já depois desse fato acontecido, que os seus irmãos interpretaram, ficaram enciumados. Seu pai disse: você vai governar sobre mim, sua mãe, sobre seus irmãos, que foi as estrelas, o sol se curvando diante dele. Mas isso veio acontecer no Kairos, no tempo de Deus. Aqui no capítulo 40 de Gênesis, diz que
ele estava na prisão e interpretou os sonhos do padeiro Mó e do copeiro Mó. E quando isso aconteceu, o que aconteceu é que aqui, conforme eu falei, de homem, só podemos esperar elogio, mas de Deus, cumprimentos de promessa dele na nossa vida se cumpre. E agindo Deus, quem impedirá? E aqui o versículo 14, ele diz assim: porém, lembra-te de mim quando for bem, e rogo-te que use comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faça-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Ou seja, a acusação que vocês sabem do estupro de vulnerável, que não era isso, ele estava correndo da malignidade do físico, ele não aceitou, mas ele foi lançado no cárcere. Mas presta atenção, quando Deus está no controle de sua vida, você estará sempre em eminência e evidência. Foi o que aconteceu na casa de Potifar, ele gerenciava, no cárcere agora ele gerenciava, e aqui ainda ele não tinha o discernimento do primeiro sonho que foi aí, quando Deus deu a situação de tudo isso que estaria acontecendo. Porque nem sempre estamos preparados. É o que ele uma vez ensinou para Pedro: se eu não te lavar o corpo, tu não tem parte comigo. Pedro queria que lavasse o corpo. Ele falou: se eu não te lavar os pés, tu quer que eu lave o corpo? Se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Porque o que eu faço agora, tu não entende, mas tu saberás depois. E quantas coisas na nossa vida a gente diretamente não entende, né? Mas aí vai dizer que o versículo 20, dentro desse capítulo 40, aconteceu que ao terceiro dia do nascimento de Faraó, fez levantar a cabeça do copeiro Mó e a cabeça do padeiro Mó no meio do seu servo, e fez tornar o copeiro Mó ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, como profeticamente foi dito. Mas o padeiro Mó enforcou, como José tinha interpretado. E o copeiro Mó, porém, não se lembrou, antes esqueceu dele. A possibilidade de eu estar em perigo, de eu ver o meu amigo, meu colega de trabalho, perder a vida, e sobre o que foi profetizado sobre mim se cumprir, eu posso esquecer dessa profecia. Há possibilidade de eu esquecer do benefício que foi me feito. Mas aqui ele se esqueceu pela permissão de Deus. Não há antecipação humana, porque é conforme eu já falei, agindo Deus, quem impedirá? E você vai entender quando eu falo dos nossos pensamentos, dos nossos caminhos, não somos de Deus. Ele queria que acontecesse quando ele retornasse ao seu posto de falar dele, mas não era o momento. O momento foi no capítulo 41, e diz que Faraó, ele tem um sonho, é onde José vai interpretar. Agora ele já está apto. E aqui o versículo 8 diz que aconteceu pela manhã, o seu espírito se perturbou e enviou a chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os sábios, e Faraó contou-lhes o sonho, mas ninguém havia os interpretado. E Faraó então falou ao copeiro Mó, Faraó dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Aí sim Deus tirou aquele esquecimento que não era amnésia, era o agir, a permissão de Deus. E aí ele diz: estando Faraó muito indignado contra o seu servo, pondo-me sobre a prisão por causa da guarda, a mim e ao padeiro Mó, então sonhamos um sonho na mesma noite, e ele cada
conforme a interpretação do sonho que sonhamos. Ele interpretou, ele nos esclareceu. E estava ali um jovem, hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele o sonho e ele nos revelou a interpretação, cada um conforme o sonho do que deveria acontecer. E ele interpretou o feito e fez tudo isso, o que hoje eu posso estar citando diretamente. Aí ele conversando com Faraó, e aonde Faraó agora manda chamar a José, faz que saia ali da cova da prisão e fez com que ele se barbeasse e mudou as suas vestes. E Faraó disse a José: sonhei um sonho. E aí ele conta o sonho das vacas gordas, das vacas magras, das espigas gordas, das espigas desnutrida pelo vento, e é onde ele também, José, ele diz a Faraó dizendo: não vem de mim a resposta, mas a interpretação vem de Deus. É o reconhecimento que ele tinha, que ele expressou. Então disse Faraó o sonho, e o sonho que havia de fazer. E ele interpreta e ele orienta. Ele fala que as 7 vacas foram 7 anos, as 7 espigas, da mesma forma, 7 anos. E o sonho era um só. E as vacas magras e as feias visitaram e subiram elas depois 7 anos, como as espigas miúdas queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Foi a interpretação, a explicação. E ele disse: é esta palavra que tem dito a Faraó, o que Deus há de fazer, e mostrou a Faraó. Bom, é aí que eu digo Kairós, tempo de Deus. Dentro desse capítulo, já no versículo 38, ele agora, José, ele está como governador dentro dessa posição. Diz Faraó ao seu servo: acharemos um varão como esse, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, e ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a casa, por tudo a tua boca governará todo o meu povo. Sobre o meu trono só eu serei maior que tu. Mas disse Faraó a José: vai, o que tenho posto sobre toda a terra do Egito. Isso era um cumprimento que ele não entendeu, porque ele foi criticado pelos irmãos, perseguido pelos irmãos, criticado pelo pai, que guardou. Também a Bíblia diz que guardou a revelação, mas quando entregaram aquela mentira permissiva de Deus, ele também não se abalou, porque ninguém pode atrapalhar os caminhos de Deus. E aqui diz que ele se casa já com a filha de Potifera, que era o sumo sacerdote de On. E aí agora ele expressivamente ele chama o seu primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Foi uma permissão, conforme eu estou falando. E o nome do segundo chamou também Efraim e disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então ele agora já no poderio, no capítulo 42, diz que os seus irmãos desceram ao Egito, porque já começaram, já era 2 anos que estavam de fome, já acontecendo,
e havia tudo isso. E aqui o capítulo 42, o versículo 6 diz: José, pois, era governador daquela terra, e ele vendia todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e se inclinaram ante ele a face da terra. E aí é que está, o versículo 8 diz: José, pois, conheceu os seus irmãos, e eles não o conheceram. E aí no versículo 9 diz: então José se lembrou, agora sim, da interpretação, dos sonhos que havia sonhado, e dele disse: vós sois espia e vieste para ver a nudez da terra. Isso aí foi uma situação que ele cria para aproximar-se dos seus irmãos diretamente, porque ele não poderia fazer isso diretamente. Mas no capítulo 45, já quando ele arma toda aquela articulação com permissão de Deus, o versículo 3, ele agora, no encontro com seus irmãos, diz que ele não conseguiu estar emocionalmente tranquilo, o seu psicológico também estava abalado, ele chorava, e ele pediu que todos saíssem, e levantou sua voz, chorava de maneira que os egípcios ouviram, e a casa de Faraó ouviram também. E disse ele aos seus irmãos: sou eu, José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmos diante da sua face, porque talvez estavam esperando vingança da maldade que eles fez. Mas aí o esclarecimento: disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim, chegai-vos. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, que vendeste para o Egito. Agora, pois não vos entristeçais, nem vos pudeste olhar os vossos olhos, mas haveis vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome e meio na terra, ainda restam 5 anos, e então que não haverá lavoura nem cega. E aí é um cumprimento, eu posso até citar também, que é espiritualmente o segundo Noé, salvando a família, né? Deus preservando. E ele diz: pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. E assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por toda a casa, como regente de todo o Egito. E agora ele manda apressar e ir buscar o seu pai, e todos sabem. Então, essa situação aconteceu no tempo em que Deus permitiu, não diante da ansiedade dele, da revelação dada ao padeiro mor, ao copeiro mor. Mas é o que eu falei, Kairos, tempo de Deus. E aqui, para encerrarmos, terceiro ponto, devemos ser agradecidos a tudo. Eu não vi ele reclamar de nada, só esse ponto aí, que quando ele faz menção, quando sair daqui, só lembra de mim, diz que eu estou aqui injustamente. Mas aqui o Salmo 103, que é o último ponto que eu quero deixar bem nítido, esclarecido, é o que não devemos ser ingratos, é conservar esse amor à graça de Deus, é todo dia quando nos levantamos, nos agradecermos por mais um dia de vida, agradecer pelas lutas, pelas bênçãos, pelas dificuldades, todas as adversidades, porque Deus diz que não vem luta sobre vós, que não seja humana. Conforme vem as lutas, vem também o escape. E a palavra de Deus diz que tudo isso é aprendizado para mantermos essa relatividade.
E aqui o reconhecimento é: bendiz a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendito o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não sermos ingratos, né, como muitos são. Só vão para a igreja para tentar negociar. E quando recebem, se esquecem. E quando não acontece, também reclamam. E aí diz: ele que perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, te coroa de benignidade e misericórdia. Ele que enche a tua boca de bens, e de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notório os seus caminhos a Moisés, seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso, longânimo, grande e em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, e nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. E ele afasta de nós. É onde eu falo do profeta Isaías, que o caminho de Deus é mais alto que o pensamento de Deus. Aí aqui ele diz: pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando está longe o oriente do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. E aí ele diz: como o pai se compadece de um filho, assim o Senhor compadece daqueles que o temem. Daqueles que o temem. Bem nítido. Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra de que somos pó. E somos falhos, somos negligentes, mas quando há o reconhecimento, a gratidão, Deus ele está pronto a nos favorecer. Porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo. Assim floresce, pois passando por ela, o vento logo se vai ao seu lugar, não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade e eternidade sobre aqueles que o temem, e em justiça sobre os seus filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre aqueles que lembram dos seus mandamentos para se cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono no céu, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor, o anjos seus, magnífico em poder. Ele cumpre as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendize ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executai os seus beneplácitos. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E é por isso que nós devemos ser gratos, ser confiantes em Deus. E eu afirmo que leve é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Oh, aleluia, oh, aleluia, para todos sempre, amém. Para todos sempre, amém. Oh, aleluia, louvado é teu nome. Muito obrigado por mais um dia de bênção.